Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viver Melhor. Seja na adolescência ou na fase adulta, todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida problemas com espinhas. E parece que elas surgem nos momentos mais impróprios. Incham, ficam vermelhas, doloridas. Em casos mais graves, na chamada acne severa, há uma inflamação significativa que pode evoluir para feridas na pele e até mesmo complicações médicas. A boa notícia é que os tratamentos estão cada vez mais modernos e eficazes. É o que você acompanha no Viver Melhor de hoje. Veja as causas e os graus de acne, como cuidar e as formas de prevenir o problema. Eu recebo duas médicas especialistas no assunto. Também conversei com um dermatologista que mostra os tratamentos a laser que ajudam a minimizar as marcas deixadas na pele. Acompanhe na reportagem. A acne é uma das doenças de pele mais comuns e que mais levam os pacientes aos consultórios dermatológicos. A acne grave pode prejudicar a autoimagem e a autoestima, além de trazer consequências emocionais. Na minha adolescência, principalmente aos 14 anos de idade, eu tive muita interação com acne, no meu rosto. Foi um período muito difícil, que trouxe consequências sociais para mim bem difíceis. Eu acho que eu passei um ano muito deprimido, muito recluso, muito reservado, porque o meu rosto era exposto, com muitas feridas por conta da acne violenta. Meirielle teve uma história parecida. A acne grave provocou ferimentos visíveis na pele dela. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque foi algo que me pegou de surpresa. Foi um momento assim de escola, adolescência, cheguei a faltar muito na escola por conta da acne, mas hoje, consegui me livrar delas através de tratamentos estéticos. Faço, até hoje procedimentos estéticos, ainda estou na fase do tratamento. Conforme o grau e a intensidade, o tratamento é feito por via oral ou local, dependendo de uma avaliação criteriosa do dermatologista. Os procedimentos estéticos são aliados importantes para o tratamento da acne e suas cicatrizes. Hoje a gente tem diversas armas, diversas tecnologias para ajudar, tanto no tratamento de acne, com medicações, mas também com os lasers, principalmente, para ajudar tanto a desinflamar as espinhas, ajudar no clareamento delas, a diminuir aquela vermelhidão, aquelas manchinhas escuras que vão ficando. E depois também do tratamento, tem pacientes que ficam com cicatrizes de espinha, aquela cicatriz de acne. O laser atua por meio da produção controlada de calor local, destruindo as glândulas sebáceas e reduzindo as bactérias que causam o problema, o que diminui o risco de novas inflamações no futuro. Hoje a tecnologia na dermatologia é fundamental, que agora a pele fica um pouquinho vermelha. Aí, até esse vermelho sair, a gente não deve pegar sol. Normalmente ele sai no mesmo dia. Contraindicação para laser seria só assim, paciente que tem alguma doença de fotossensibilidade, por exemplo, paciente com uma doença autoimune. Fora isso, todos os pacientes podem realizar. Por exemplo, acne, às vezes a gente tem adolescentes com 13, 14 anos, eles já podem realizar esse protocolo sem problema nenhum. Mesmo com a pele aparentemente sadia, Águida não abre mão dos procedimentos. Além da eficácia, ela jura que o laser não dói. Não tem nada, não tá ardendo, dolorido, nada. Não precisou do anestésico, é suportável, clareia bem, já tô fazendo já a 4ª sessão. Quem já passou pelo problema aprendeu que os cuidados diários com a pele são fundamentais. Cuidar da higienização melhor do rosto, da oleosidade. Passei a utilizar ácido glicólico e ácido retinóico como ferramentas para limpar o rosto, Eu acho que na vida adulta ficou o ensinamento do cuidado com a oleosidade. Vamos mostrar a importância dos cuidados diários, como identificar o desequilíbrio na pele e minimizar os impactos provocados pelos casos mais graves. As minhas convidadas são as médicas Maria Cecília Riviti, que é especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e Diana Santini, endocrinologista.
Olá, sejam muito bem-vindas ao programa. Muito obrigada pela participação. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante e interessante. Olá, é muito bom estar aqui falando de acne, que é um assunto que aflige tantas pessoas. Pois é, vou conversar agora, vou começar com a doutora Maria Cecília. Vamos entender um pouquinho qual é a diferença de espinhas, acne, cravos. Eu sei que tem vários graus, né? Dependendo ali da gravidade, da severidade das acnes. Então, explica um pouquinho para a gente, doutora Maria Cecília. Então, a acne é uma doença inflamatória da pele. Ela não é contagiosa de modo algum. E ela é caracterizada pela presença dos cravos, das espinhas. A intensidade desse processo varia. Algumas pessoas têm cravos pequenos, bem fechados, eles parecem pequenas bolinhas, às vezes o paciente acha que é uma alergia. E as espinhas podem ser mais superficiais ou mais profundas, elas podem ser isoladas ou podem confluir. Isso confere o que nós chamamos da intensidade da acne. Então, nós falamos em acne comedoniana, quando predominam os comedões, em acne inflamatória, quando tem mais as pápulas e pústulas, que são as espinhas, acne nodular, que é o que normalmente as pessoas não médicas chamam de espinha interna, e a acne nódulos císticas, em que grandes lesões se desenvolvem, principalmente na face. Lembrar que a acne não compromete só a face, pode comprometer o tórax também. E compromete também a autoestima, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ao longo do programa. Doutora Diana, agora eu queria que a senhora explicasse para a gente se a composição genética, se tem alguma ligação com o aparecimento de espinhas. Não, certamente, assim, existe uma característica individual entre as pessoas, não só por uma predisposição à oleosidade, mas também por condições clínicas associadas que aumentam o risco para a acne, para a espinha. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes, porque na adolescência, com a puberdade e o pulso, né, de hormônios esteroides sexuais, é muito comum o aparecimento dessas espinhas, né? Mas quando ela vem acompanhada de algumas outras manifestações clínicas, é muito importante uma avaliação médica mais criteriosa. Por exemplo, obesidade. Obesidade é uma condição muito prevalente e essa prevalência vem aumentando muito também nas crianças e adolescentes, chegando aí quase 25% das crianças acima do peso. Mas a obesidade, ela aumenta muito o risco de desenvolver a acne e ela está associada a uma condição clínica que leva à acne, que é a resistência insulínica. E daí poder até ter uma síndrome, que é a síndrome de ovário policístico. Então, a obesidade, isso chama atenção para uma investigação mais profunda. A presença de ciclos menstruais irregulares também deve chamar atenção para uma pesquisa mais profunda, e aí isso tem relação também com o histórico genético, assim como também a obesidade tem uma predisposição familiar, o ambiente, tudo é própria genética, chama atenção. A presença de sinais no exame, no organismo da pessoa, inclusive na pele, de que existe a resistência insulínica, que são manchas escuras nas dobras. Então, aqui na região do pescoço, embaixo da axila, na virilha, essas manchas escuras, elas têm um nome na medicina que chama-se acantose nigricans. E isso não é sujeira, não adianta passar creme, nada. O tratamento é perder peso. E a presença dessas manchas escuras, ela está muito associada às alterações endócrino-metabólicas que aumentam muito a chance dessas jovens, dessas pessoas desenvolverem acne e espinha. Doutora Maria Cecília, tem aquela região T, né, que a gente chama, que é testa, nariz e queixo. Essa região é uma região, geralmente, onde as espinhas aparecem com maior intensidade, né, pela oleosidade da pele? Essa é uma região mais rica em glândulas sebáceas e que também é uma região mais responsiva aos estímulos que acabam conduzindo à acne. Nós, hoje em dia, temos uma altíssima prevalência de acne e é por uma série de fatores. Então, a predisposição genética do indivíduo
tanto feminino como masculino, é fundamental. E a Diana falou muito bem de um fator que se expressa no indivíduo, mas que é ambiental, que é a obesidade. Então, a obesidade, uma dieta muito rica em carboidratos, que estimula a secreção de insulina, é considerado hoje em dia um dos principais fatores que contribuem para o aparecimento da acne em todas as faixas etárias. E pegando o gancho agora da alimentação, a gente já conversou aqui que a alimentação ela tem uma forte associação com os distúrbios da pele. Mas quais são as dicas, o que comer, como minimizar a acne grave? É o que você vai acompanhar agora. Com a palavra, a especialista, uma nutricionista. Entre os principais alimentos que contribuem para a acne grave são os alimentos processados e industrializados, pois são ricos em gorduras trans e açúcares, principalmente, o que acaba se baseando ali numa dieta de alto impacto glicêmico. Um outro ponto muito importante para o tratamento da acne grave é manter uma saúde intestinal equilibrada, pois quando a gente tem a nossa microbiota em desequilíbrio, ocorre que o aumento das bactérias ruins do intestino prevalecem sobre as bactérias boas. São alimentos in natura, principalmente frutas e legumes, por exemplo, brócolis, frutas vermelhas, é interessante que tenha dentro da alimentação, cereais integrais como aveia, arroz integral em substituição ao arroz branco, por exemplo, também. E também evitar o consumo de doces, açúcares, farinhas brancas, como por exemplo, bolo, pães, biscoitos. Doutora Diana, comer chocolate dá espinha? Pode aumentar realmente a predisposição, porque além de ter açúcar, que vai estimular a produção de insulina, levando à obesidade, à resistência insulínica, ela é muito oleosa. Lembrando que a acne está associada ao aumento da secreção das glândulas sebáceas desse pelo, e aí elas podem entupir, infectar e vira a espinha. Então, certamente, a alimentação faz muita diferença em aumentar ou diminuir a acne. E aí eu ressalto que a alimentação hipocalórica, hipolipídica e hipoglicídica, ela seria a melhor alimentação para diminuir o risco de aumentar essas espinhas, E lembrar que manter um peso adequado, beber bastante água e uma alimentação rica em vegetais, verduras, legumes, pouca gordura saturada, evitar carne, elas são fundamentais para a saúde da pele, Na verdade, a pele é uma expressão de como que está o seu corpo como um todo. E isso deve ser um sinal de alerta de que você deve melhorar os seus cuidados em relação à sua saúde. Bom, doutora Diana, em relação à mulher grávida, Às vezes aparece, eu passei por isso, a gente tem espinha não só no rosto, às vezes nas costas, em outras áreas do corpo, De novo, é a questão hormonal, o corpo fala. Exatamente. Em vários momentos essas espinhas elas têm uma predisposição maior de acontecer. Então, isso acontece na gravidez, o uso de anticoncepcional pode aumentar, pode piorar, exceto aqueles anticoncepcionais que têm uma progesterona com uma ação antiandrogênica, como, por exemplo, acetato de ciproterona, que a gente usa também para tratar, uma das formas de tratamento da espinha é o controle hormonal através de anticonceptivos orais, E outras situações, como, por exemplo, o uso de corticoide, Muitas vezes na gestação elas precisam usar progesterona por um tempo maior, isso tudo pode mexer com essa regulação hormonal, alterações da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tudo isso são situações que podem também, ao longo da vida, estar piorando o aparecimento dessas espinhas. E a adolescência, porque é um momento, de boom hormonal, é quase que uma explosão de esteroides sexuais de uma hora para outra e realmente explodem de uma forma mais frequente essas espinhas na pele, que é o período que o pessoal mais se incomoda realmente no período da adolescência. Depois você tem um equilíbrio, um platô, que vai se ajustando. Hoje em dia nós consideramos grave a acne que tem um grande impacto na vida do portador. E na nossa população, que é etnicamente mista, mesmo lesões não tão grandes
podem levar a cicatrizes permanentes. Um dos grandes objetivos do tratamento da acne é o controle da lesão no momento. Mas o outro grande objetivo é evitar que se estabeleçam cicatrizes. E as cicatrizes podem ser manchas, podem ser depressões, podem ser lesões elevadas. Muitas pessoas acham que pode deixar para tratar depois, que vai fazer pouco procedimento e isso vai controlar as cicatrizes. É muito mais adequado e mais fácil tratar uma acne ativa do que tratar cicatrizes. As pessoas hoje em dia tentam está muito em voga fazer tratamento sozinho. Então, o especialista que trata de acne é o médico dermatologista. O dermatologista é um médico. Então, nós fazemos uso de medicações tópicas, medicações sistêmicas e alguns procedimentos associados. Doutora Maria Cecília, doutora Diana, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, tratamentos, o que fazer. Tem muita gente tentando se tratar em casa, a procura por um especialista é fundamental. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse e outros assuntos. O Viver Melhor faz um breve intervalo, fique com a gente. O Viver Melhor está de volta e hoje em pauta, acne, aquelas espinhas indesejadas e que podem também evoluir para acne severa com problemas de saúde. Bom, as minhas convidadas de hoje são as médicas Maria Cecília Rivitti, que é especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a doutora Diana Santini, endocrinologista. Eu quero falar agora sobre medicação. A gente sabe que em muitos casos, principalmente acne grave, acne severa, o profissional geralmente indica uma medicação adequada e tem uma muito utilizada aqui no Brasil. Eu me refiro à isotretinoína. Mas é um perigo, né, doutora Maria Cecília? É claro, a gente enfatiza mais uma vez, a medicação deve ser usada com acompanhamento profissional indicada pelo médico, porque esse remédio, por exemplo, ele pode trazer complicações e consequências graves. Ela é uma medicação que já está em uso há mais de 30 anos. Então, ela é uma medicação que tem um perfil de segurança e de efeitos colaterais muito bem conhecido. Ela é uma medicação extremamente eficaz, que conduz a uma grande melhora das lesões inflamatórias da acne, prevenindo a formação de cicatrizes. Isotretinoína não é indicada particularmente para o tratamento das cicatrizes. Nós empregamos para que as cicatrizes não se estabeleçam. Daí a importância do paciente ser tratado no momento adequado. Acontece que a isotretinoína é uma medicação que pode levar à malformação fetal. Então, exige uma grande responsabilidade por parte dos usuários. O usuário do sexo masculino não deve fornecer a medicação para conhecidos, para familiares. E as mulheres que fazem uso da isotretinoína não podem engravidar durante o período de tratamento e por um período de segurança até algumas semanas depois. Semanas, não anos, como eu vejo dizer por aí. Ela pode conduzir a malformações da face e do encéfalo. É um tratamento muito seguro, muito eficaz, desde que observados esses cuidados. Por causa disso, e para deixar bem claro para a população que faz uso da medicação, existe esse termo de consentimento. Agora eu vou falar sobre um assunto sensível, porque tem muita gente por aí falando que o uso de máscara, que nos protege contra a Covid-19, aliado à vacinação, claro, mas o uso de máscara acaba piorando as espinhas. Procede isso, doutora Maria Cecília, Diana? Algumas pessoas têm observado o agravamento da acne durante a pandemia, muito sendo atribuído à máscara, mas eu acredito muito que as outras condições que envolvem essa situação mundial, principalmente o estresse
e má qualidade do sono contribuem para a acne. Isso não é razão para deixar de usar a máscara. Existem alguns cuidados que podem ser tomados, como uma troca frequente de máscaras e ser mais constante nas medidas de higiene da pele. Agora, se a acne realmente está se agravando, a pessoa já tomou essas medidas e ainda assim não controla, está na hora de procurar o dermatologista. E lembrar até que esse talvez seja um dos melhores momentos para tratar da acne, porque você está usando máscara, então é um momento que você pode, né, tá escondendo, entre aspas, assim, suas feridas, mas tratando, e logo, logo a gente vai poder se livrar aí dessa pandemia, poder tirar as máscaras com tranquilidade e segurança. Agora tem uma dúvida, doutora Maria Cecília, pode mexer na espinha? Às vezes a gente não consegue, acaba ali espremendo, quando é espinha interna também, né? O que fazer? É proibido, então? Crucial, não é para mexer na espinha, não pode, porque quando você mexe numa espinha, você está sob risco de infecção. Parece conversa de gente chata, mas isso existe. Eu já vi pessoa falecer por quadro de infecção a partir da manipulação de espinha. Obviamente não é comum, mas é uma preocupação que nós devemos ter. A outra grande preocupação é que mexer na espinha, seja espremer, seja ficar escoriando constantemente, leva a cicatrizes com manchas acastanhadas, que são muito, muito, muito difíceis de tratar depois. Eu vou pedir licença para vocês agora, porque nós vamos ao quadro Avanços. E hoje o assunto é que o Google anunciou que está trabalhando numa ferramenta que usa a inteligência artificial para identificar pelo celular problemas de pele. Acompanhe no quadro Avanços. Segundo o Google, o funcionamento do recurso vai ser bem simples. Quando a pessoa identificar algo suspeito na pele, nas unhas ou nos cabelos, deve tirar fotos da área com a câmera do celular. Na sequência, vai responder algumas perguntas e os recursos de inteligência artificial do Google analisam as imagens e procuram uma correspondência em um banco de dados de 288 doenças de pele. A ferramenta vai apontar possíveis infecções com uma taxa de precisão de até 97%. Mas apesar da eficácia prometida pelo aplicativo, especialistas no uso da telemedicina destacam que a novidade não deve substituir a avaliação presencial de um médico. Eu acho que a inteligência artificial sempre ajudará muito no processo de triagem, screening e o apoio a um raciocínio. Mas o raciocínio ele é feito pelo médico, porque a dermatologia, por exemplo, não é só de imagem, não é apenas uma lesão olhando que você faz o diagnóstico, mas eu acho que ele pode servir como uma ferramenta importante para fazer um screening, uma primeira triagem, dizer, olha, vá procurar o dermatologista, porque isso pode ser nesse processo, ou então o acompanhamento da evolução durante um tratamento. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Diana, você acha que as pessoas estão mais conscientes? Os pacientes procuram mais os médicos? As pessoas estão usando o protetor solar? Estão conectadas com a saúde, que é preciso ter esse acompanhamento? Porque hoje em dia a gente tem muita informação sobre isso, né? A informação está sendo bem utilizada? As pessoas, de modo geral, estão mais preocupadas com a saúde, sim. Ao mesmo tempo, a gente tem muito mais informações sobre o assunto, mas não necessariamente informações adequadas e de qualidade. E fica muito difícil, às vezes, para o leigo discernir o que ele deve seguir ou não. Isso acontece com muita frequência. Os pacientes me procuram falando assim, doutora, mas o que afinal eu posso ou não posso? É verdade isso ou aquilo? Então,
aparentemente as pessoas estão um pouco perdidas, né? E muitas delas já foram vítimas de um tratamento, muitas vezes, que acabou piorando ou prejudicando, e aí vem tentar uma correção. Isso é muito frequente, inclusive, com o uso de hormônios, de medicamentos, aí, esse chip hormonal. Lembrar que chip hormonal, ele não está, assim, aprovado no Brasil, a gente não tem dados de segurança nenhuma em relação a isso, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não recomenda o uso de chips hormonais com fins de controle, harmonização hormonal, estéticos, de saúde, etc. e tal. Assim, é mais um exemplo de que existe esse espalhamento, né, nas redes, nas mídias sociais, mas que não condiz com o que a gente recomenda como adequado para a manutenção de uma boa saúde. E falando em automedicação, eu já ouvi vários tratamentos caseiros que poderiam supostamente ajudar a secar espinhas. Já ouvi até o uso de pasta de dente, viu? E aí, pode ser até mais perigoso, né, doutora Maria Cecília? Os produtos são estudados, aprovados para uma finalidade. Então, pasta de dente foi estudada e aprovada para uso na higiene dental, não da face. Ou evitar a tentação de fazer tudo sozinho, de não precisar de mais ninguém, buscando informações na rede, é muito grande hoje em dia. As pessoas são bombardeadas com milhares de solicitações e proposições desse tipo. Agora, acne é uma doença, e ela é considerada uma doença porque ela está atrelada a uma série de fatores que nós já especificamos aqui hoje, que tem que ser examinados por um médico. Excelentes reflexões, muito obrigada por compartilhar conosco ensinamentos, orientações que envolvem a acne, a saúde, o bem-estar. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui compartilhando esse programa com vocês. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa experiência. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais um tema ligado à saúde, à ciência, à qualidade de vida. Eu te espero, até lá.